coisa querida! Continuando o nosso tópico aqui de princípios fundamentais, vamos falar agora a respeito da separação dos poderes. Isso está previsto, esse princípio fundamental da separação dos poderes, está previsto no artigo 2º, então, da Constituição Federal. Vamos ver o que ela diz lá. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, a ideia, a noção de separação dos poderes, ela está prevista aqui nesse artigo 2º, que vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Apesar da Constituição, então, separar poderes aqui, como ela chama, na verdade, o poder do Estado, ele é uno e indivisível. Vamos anotar. Você anota assim, ó. O poder político do Estado, ele é uno e indivisível. Professora, você tá louca da motoca. Como que o poder é uno e indivisível? Nós estamos no tópico separação dos poderes, isso aí não está dando certo não. Vou te explicar. O poder do Estado, ele é uma coisa só, ele é uno e indivisível. O que, na verdade, nós separamos são as funções estatais, e eu vou mostrar isso para você. Então, o Estado, ele possui um único poder. Esse poder do Estado, o poder político do Estado, ele é uno e indivisível. O que eu separo, na verdade, são as funções estatais. Então, vou colocar o poder uno e indivisível, a separação. Então, a separação se dá entre as funções estatais. E o que significa essa ideia de independente e harmônico? A ideia de independência se refere à ideia de que não há hierarquia entre eles. Então, um poder, ele não é maior que o outro. O executivo manda no legislativo, o judiciário manda em todo mundo. Não há hierarquia entre os poderes, daí a ideia de independência. Só que apesar deles serem independentes, de não existir hierarquia entre eles devem colaborar entre si. Por isso eles são independentes, cada um tem as suas atribuições, mas essas atribuições elas não são estanques, não fica lá cada um na sua caixinha. Eles devem cooperar entre si. Às vezes nem tanto, Mas a ideia é essa, a ideia é rolar harmonia. Aqui a ideia então é de colaboração. Colaboração e cooperação entre os poderes. Então, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, ou seja, não há hierarquia entre os poderes, eles devem colaborar entre si. O que eu tenho é um poder uno e indivisível do Estado e, na verdade, o que eu separo são funções estatais. E é isso que eu quero mostrar para você agora. E a gente vai falar um pouquinho a respeito do histórico da separação. Esse é aquele tipo de aula também que você vê uma vez, resolve para a vida e entende como que se dá a estrutura de separação dos poderes. Então, olha só, quais são as funções clássicas do Estado? Então, o Estado ele tem várias atribuições, não é verdade? Sim, mas quais são as principais atribuições do Estado brasileiro? Vamos lá. Eu posso dizer que o Estado brasileiro ele possui uma das suas funções como sendo a função representativa. A função representativa é a função de representar o Estado, de falar em nome do país. E a gente tem essa função representada pelo presidente, quando ele atua na condição de chefe de Estado. Então, uma das funções clássicas do Estado enquanto aqui República Federativa do Brasil, é a função representativa. Eu tenho ainda a função governativa. O que é a função governativa? Governar significa tomar decisões políticas. Quem governa, toma decisão. Então, quem governa, toma decisões políticas internas. Então, por exemplo, o presidente da República, ele é o cara que representa o Estado, o país Brasil, exerce função representativa, na condição de chefe de Estado, e é ele também que governa no âmbito interno. Então, é ele que vai tomar as decisões políticas que vão conduzir o país Brasil.
Então, ele vai decidir o que ele deve investir, quais são as políticas públicas, aquilo que ele acha necessário para atender aí o interesse público. Então, o presidente, por exemplo, fala assim, vamos investir em segurança pública. Essa é uma tomada de decisão política. Isso é um ato de governo, no exercício de função governativa. Agora, não adianta só tomar a decisão, né? Tem que colocar essas decisões políticas em prática. Para isso, o Estado se utiliza da função administrativa. Então, o que é a função administrativa em grosseiras palavras? Tudo bem aqui, né? Superficial. A função administrativa é a função, então, de colocar em prática as decisões do governo. Então, veja, o governo fala assim, temos que nos preocupar com segurança pública. E fica esperando. Não. Para ele poder implementar essa decisão tomada, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que criar uma estrutura, uma rede de agências, órgãos, estrutura de segurança pública para garantir aquele direito. Então não adianta só falar, precisamos investir. Não, coloca aí, como é que você vai fazer? Ah, vamos contratar servidor, não vamos contratar, vamos fazer uma estrutura diferenciada junto a um ministério. Então ele vai criar uma estrutura administrativa. Isso aqui é tão complicado, que existe um ramo inteiro do direito só para estudar como é que isso aqui funciona, que é o direito administrativo. Então, são funções clássicas do Estado. Função representativa, a função de governar, a função de administrar, mas também a função de legislar. Então, eu tenho como função, aqui, ó, a função legislativa. E o que é legislar? Aqui, legislar é criar direitos e obrigações. Então, a gente sabe que viver em sociedade não é fácil, não é, meu amor? Não é fácil. Às vezes dá uma vontade de fincar a mão na cara do coleguinha, não dá? Nossa Senhora, às vezes dá vontade de fincar a mão na cara, mas não pode, né? Não pode, porque tem leis que eu não posso agredir as pessoas, né? Que eu vou cometer crime, um monte de série de coisas. Então, quem vai me dizer quais são os meus direitos, obrigações, quem vai dizer aquilo que eu não posso fazer, é o Estado, através da sua função legislativa. Então, é o Estado, através das leis, das normas, que vão regulamentar, vão regularizar aqui o comportamento das pessoas em sociedade. Então, a função legislativa é essa que cria aqui, então, direitos e obrigações, que vai dizer o que a gente eventualmente não pode fazer, regulando, então, as relações sociais. E eu tenho ainda a função jurisdicional. Que é a função de solucionar conflitos. Então, veja, viver em sociedade é fácil ou é difícil? É muito difícil. Só que daí, se a gente for resolver como a gente quer resolver, às vezes, as nossas coisas, pode ser que não dê muito certo, ou né? Lembra da época do olho por olho, dente por dente? Não funciona muito não, né, meu amor? Lá o Velho Oeste lá, né, que dava como é que é, o duelo, né? O cara fala, eu vou te chamar para um duelo, aí se matavam lá. Aquilo não funciona. Então, a gente sabe que se uma pessoa me agride ou faz alguma coisa contra mim, não adianta eu ir lá e fazer também contra aquela pessoa, que vai ficar uma troca de confusão ali e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, por isso, nós combinamos de dar para o Estado a função de solucionar conflitos. Então, se, por exemplo, eu digo A e você diz B, como que a gente vai resolver isso? No braço? Diga não. Diga não. Resolvemos fazer o quê? Levar isso para o Estado resolver. Então, a gente fala assim, Estado, você é o cara que está me cuidando, você é o cara que está me governando, você é o cara que está dizendo quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações. Então, numa situação de conflito, resolve ele para mim. Diz para mim aqui, ó, quem tem de fato esse direito. Essa função é a função jurisdicional. Então, a função jurisdicional é a função de solucionar conflitos de interesse, quando nós vivemos, então, numa sociedade. Veja que essas são as principais funções do Estado. E nós dividimos essas funções em 3 estruturas. Então, né, você já se ligou aqui, né, que aqui eu estou falando do Poder Executivo, presidente como chefe de Estado, chefe de governo, inclusive também chefe da administração pública, o Poder Legislativo, com a função legislativa, e o Poder Judiciário, com a função jurisdicional.
Então veja que a gente não divide o poder estatal. O poder político do Estado continua sendo lá, uno e indivisível. O que a gente separa, então, são as funções do Estado. Só que nem sempre foi assim. E é aqui que você vai entender, então, qual a importância de se dividir funções do Estado. Deixa eu te contar uma história. Antes da gente ter essa ideia de separação dos poderes, como que funcionava? Funcionava assim, ó. Nós tínhamos um Estado absolutista. O Estado absolutista era aquele que tinha o rei e ele mandava em tudo. Mas mandava em tudo como? Ele fazia tudo isso aqui. Ele representava, ele governava, ele administrava, ele inclusive criava as leis. E se alguém reclamasse, era ele que julgava. O professor, ele fazia tudo isso, tudo isso. E eu costumo contar a historinha ali, imagina eu rainha. Imagina eu rainha nessa época. Maravilhosa. Então você imagina eu, divônica lá, rainha reinando no meu reino. E daí eu tô lá um dia meio entediado. Falei, entediado. Aí eu falo assim pros meus súditos, né? Os caras que cuidam lá das coisas pra mim. Eu chamo ele e falo assim, fulano, o cara que cuida das contas pra mim, porque eu rainha não vou ficar cuidando de conta. Não, né? Eu tô lá pra cuidar da minha beleza. Aí eu chego o cara que cuida das minhas contas, tipo o ministro da economia lá, e fala assim, ei, como é que estão minhas contas? Aí ele fala, quebrada. Eu falo, como quebrada? Quebrado. Aí eu falo, mas como assim? O que eu fiz? Ele falou, você deu uma festa na semana passada que você gastou tudo. Eu falei, meu Deus, nós gastamos tudo na última festa? Sim, você gastou tudo na última festa, a gente não tem nada em caixa. Aí eu falo, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou fazer a minha nova festa? Porque eu tô entediado, eu quero fazer uma nova festa. Aí ele falou, não, você não tem dinheiro para fazer uma nova festa. Aí eu pergunto para você, eu sou rainha do reino ou não sou? Ah, sou. Aí eu falo assim para ele, fica tranquilo, eu vou resolver esse problema. Aí eu vou lá e faço um decreto. E faço assim, ó. Fica instituído o imposto da festinha da rainha. Imposto da festinha da rainha? Aham, acabei de criar. Então eu vou criar ele aqui, ó. Fica instituído o imposto da festinha de arromba da rainha. Aí o ministro lá, mas quanto que você vai recolher? Alíquota de 100% de tudo que estiver no caixa de todos os feirantes desse terreno. Posso fazer isso? Claro, sou rainha. Ah, aí o cara falou assim, mas vão reclamar. O povo vai ficar puto da cara. Eles não vão gostar disso, não. Se reclamarem e ficarem putos, pode mandar matar, pode mandar não, pode executar imediatamente, pode matar. Posso fazer isso? Claro que eu podia, eu era rainha. Moça, eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu representava, eu governava, eu administrava, eu fazia as leis, isso aqui é minha lei. Tava valendo. E eu dizia para quando valia, entendeu? E se alguém reclamasse, era eu que julgava. Porque na pior das hipóteses aqui, o que acontecia? Se não fosse eu diretamente que julgava, eu tinha meus brothers que julgavam. Entendeu? Eu tinha os meus brothers que faziam as paradas pra mim lá. Os meus juízes. Entendeu? E era assim que a coisa funcionava. Eu pergunto pra você, tá bom ser súdito dessa rainha aqui ou não? Tá difícil, né? Tá difícil. Pois é, essa era a realidade da época no Estado absolutista. Só que daí o que aconteceu? Então a monarquia estava no seu auge do absolutismo e daí o povo começou a iniciar o negócio das grandes navegações. Lembra disso, da história? O povo começou a descobrir o mundo aí. E daí o que aconteceu? Com as grandes navegações surgiu uma classe que começou a ter dinheiro. Essa classe que tinha dinheiro, ela não tinha poder político. Ela tinha um outro poder, que é o poder econômico. Então, ela não tinha um poder político, ela não era tipo nobre, um conde, um duque, mas ela tinha um poder econômico muito grande. Essa classe que começa a surgir nesse período da história é a chamada burguesia. Então, começa a surgir uma classe que tem condições econômicas e essa classe, que é a burguesia, passa a interessar a rainha. Porque a rainha quer o quê no final das contas? Dinheiro. E eu pergunto para você, seja bem sincero aqui com a tia. Você acha que o poder econômico influencia ou não o poder político? Claro que sim, não é? E a rainha queria o dinheiro da burguesia, porque ela tá ali ligada, ela quer dinheiro para manter o quê? As festinhas dela. Aí, claro que você não tá entendendo que é só festinha, né? Você tá acompanhando aqui a nossa viagem.
Aí, a burguesia, que é essa classe em ascensão, chega para a rainha e fala assim, ei, rainha, você quer o meu dinheiro? A rainha, claro que eu quero. Aí a burguesia fala assim, ei, mas você tem que parar com essas palhaçadas que você faz. Como assim? Esse negócio de você falar que vai fazer festinha do dia para noite e instituir imposto assim na nossa cara, a gente lá trabalhando, de repente passa os guarda e pega tudo, entendeu? Isso aí não dá para acontecer. Nós precisamos que você nos garanta alguns direitos. Aí, direito para vocês? A rainha, né? Direito para vocês? A gente precisa de direitos contra você. A gente precisa que o Estado tenha algum tipo de limite. Porque, veja, não tinha limite nenhum aqui, né? Eu fazia o que eu queria. Então, o Estado, ele precisa entender que há limites. O Estado precisa estar limitado, então, por uma lei. E é aí que surge a ideia de Estado de Direito. Então, um Estado absolutista migra para um formato de Estado de Direito, ou seja, um Estado que encontra limites na lei. E daí essa burguesia, olha que interessante, essa burguesia ela fala assim, bom, eu preciso de direitos contra esse Estado absolutista, certo? Porque ele não pode ir lá e simplesmente sair confiscando, eu preciso que, ela não pode simplesmente mandar me matar, eu preciso que se garanta, que me garanta um devido processo legal. Que eu tenha pelo menos o direito de me defender, que eu possa exercer um contraditório, uma ampla defesa, direitos esses que você já reconhece aqui, ó, já ouviu falar. Sei lá, se me prender injustamente, eu posso fazer, eu queria poder me defender de alguma forma, tipo um habeas corpus, pois é. Esses direitos começam a surgir neste momento da história, porque são direitos que eu exerço aqui para estabelecer limites ao Estado, que é opressor, que é absolutista e que manda na casa toda. Você tá entendendo? Aí a burguesia, que não é tonga nem nada, falou assim, mas eu quero mais que isso. Eu quero fazer parte de um poder que vai me dar os direitos. Veja, quais dessas funções aqui, ó, já bem acompanha com a titia aqui, quais dessas funções do Estado que dão direitos? O poder legislativo. Lembra que eu falei para você que cabe ao legislativo dizer quais são os direitos e as obrigações? E o que a burguesia queria? Direito. Ela queria limitar o Estado. Falou, ó, Estado, fica aí. Então a burguesia ela precisava garantir a ela direitos. E daí como que ela faz então para garantir direitos? Ela precisa fazer parte do poder legislativo. Então ela fala assim, rei, rainha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer parceria aqui, nós vamos ficar na amizade. Só que eu quero fazer parte da função legislativa. Aí a rainha fala assim, tá bom. E daí o que acontece com esse tá bom da rainha? Com esse tá bom da rainha, sabe o que aconteceu? As funções do Estado saem da mão concentrada do rei e passam a se dividir. E é a partir deste momento, então, que surge a noção de separação dos poderes. Então, como é que ficaram aqui as funções, né? Porque você viu que a gente não separa poder, a gente separa as funções. Antes, no Estado absolutista, tudo na mão da rainha, ela exercendo o rei aqui todas essas funções, e daí a burguesia vem e fala assim, quero integrar a função legislativa. Aí a rainha fala, beleza, preciso de você, vou manter essa parceria aqui. Aí, como é que funcionou? Funcionou assim, ó. Quando os filósofos olharam, porque você tá ligado que é os filósofos que ficam filosofando, né? Os filósofos olharam por isso aqui, eles falaram assim, separou os poderes. Como assim separou os poderes? Separou. Quer ver? Agora eu tenho a função representativa, governativa, administrativa e ainda a judicial, jurisdicional, na mão da rainha. Só que, de outro lado, eu tenho a função legislativa dividida agora. Por quê? Porque agora eu tenho a burguesia legislando, participando aqui da formação da vontade, dos direitos e das obrigações. Só que daí lembra que a burguesia era ralé lá, que tinha dinheiro, mas não era nobre, não se chamava duque, não se chamava conde, E daí, quando a burguesia falou, quero integrar o legislativo, tinha lá o poder legislativo, que era os parceiros da rainha, que eram os condes, os nobres e tal, que ela nomeava lá.
Aí essa burguesia seria escolhida do povo para compor aqui o poder legislativo. Aí esses caras falaram assim, os nobres, né? Ei, eu não vou me misturar aí com esse povo da burguesia, não. Aí a rainha, gente, mas a burguesia agora tem que participar do poder legislativo. Os caras querem direito aqui, então eles têm o direito, nós combinamos dessa forma. Aí os nobres, não vou misturar com essa gentalha aqui, não. Aí a rainha, ai, tá bom. Então vamos dividir o poder legislativo em duas casas. E daí ficou assim na época. Uma casa dos nobres, vou por outra cor aqui. Uma casa dos nobres, que eram esses que tinham títulos de nobreza e tudo mais, e de um outro, a casa dos comuns, que era a galera da burguesia. E daí, um filósofo, não precisa saber o nome de filósofo, né? Olhou para isso e falou, separou os poderes. E, na verdade, o que eu fiz foi tirar da mão do rei uma das funções estatais. E isso é bom, porque a gente sabe que quando existe a concentração de poder na mão de uma única pessoa ou de um único órgão, a tendência é a pessoa fazer o quê? Abusar desse poder, então, né? Dá poder para uma pessoa, você vai descobrir quem ela é. Então, a rainha, o rei tinha muito poder, então a tendência era abusar desse poder. Quando eu tiro parte desse poder do rei, eu diminuo a sua força, eu diminuo o seu poder e com isso eu chego a uma situação de maior justiça. E foi isso que aconteceu. Tirou do rei a função legislativa e ficou lá os nobres e os comuns. Algo que nós trazemos até hoje, que é essa ideia de duas casas no poder legislativo. Só que nós trocamos por Senado e trocamos por Câmara. Você está entendendo? Tá. Aí o tempo vai passando e tal, essa separação e tudo mais. Aí lá em meados de 1700 e bolinha, aconteceu um ato importantíssimo que deu aos juízes, aos caras que exerciam função jurisdicional, a tal da garantia da vitaliciedade. O que é a garantia da vitaliciedade? A vitaliciedade dá aos juízes o direito de não perderem o seu cargo, a função, senão por uma outra decisão judicial, ou seja, senão por uma decisão de um juiz. Por que isso é importante? E me entenda aqui, sem preconceitos. Por que isso aqui é importante? Veja, a função jurisdicional, ela estava lá com a rainha, com o rei, não estava? Sim. Por quê? Porque quem julgava para ela eram os brothers dela. Então, ela escolhia o cara, ela nomeava o juiz para julgar, ela dizia, você vai julgar para mim, hein? Não esquece que você está julgando para mim, foi eu que te coloquei ali. Inclusive, se você não julgar como eu quero, eu vou e te tiro. Então, por isso que a função jurisdicional, ela ficava ainda na mão da rainha. Porque no final das contas, se o cara não fizesse como ela quer, ela ia lá e tirava o cara. Mas aí, então, os juízes adquiriram a garantia da vitaliciedade. E a partir desse momento, podia ser até o rei ou a rainha que indicasse lá o cara do judiciário. Mas uma vez que ele assumia essa função, o rei não podia mais tirar ele. A rainha não podia mais tirar ele. Só um outro juiz poderia destituí-lo. Isso fez com que um cara bem famoso, chamado Barão de Montesquieu, analisasse essa estrutura e falou assim, ei, separou de novo os poderes. E daí Montesquieu, então, criou a teoria da tripartição dos poderes. Então, Montesquieu olhou para isso aqui e falou, nós tiramos, então, da mão do rei a função jurisdicional. E é aí que ele chegou à conclusão de que estaria tripartida, porque ele falou, ó, continua a função representativa, governativa e administrativa na figura do rei, que hoje nós chamamos de executivo. Eu tenho ainda a função legislativa, agora ainda dividida em duas casas, dos nobres e comuns. E eu tenho ainda a função jurisdicional, que é exercida, então, pelos juízes do Poder Judiciário. E ela, então, se torna separada porque esses juízes passam a ter a garantia da vitaliciedade. Então, ainda que seja o rei que indique lá o cara, ele pode julgar contra o rei e o rei não vai ter o que fazer. Tá? Então, por exemplo, nós temos até hoje, né, a indicação feita pelo presidente dos ministros do STF.
Então, sim, é o presidente que indica os ministros do STF. Mas isso, em regra, não submeteria ou não comprometeria a imparcialidade do juiz, por quê? Porque ele tem a garantia da vitaliciedade. Então, uma vez nomeado, se ele quiser decidir contra o rei, não tem problema nenhum. Então, ainda que seja o presidente que indique, né, um ministro do STF, ele pode julgar contra o presidente e o presidente não vai ter o que fazer para reclamar, dada a garantia da vitaliciedade. Ok? Então, o Montesquieu olhou e falou assim, nossa, nós temos uma estrutura tripartida. E foi aí que nasceu, então, a tripartição dos poderes. Mas veja, eu posso dividir isso aqui ainda mais. Quer ver? Vamos imaginar que, como imaginar não, né? Como é o caso da Alemanha, né? A Alemanha separa isso aqui em 7 estruturas, 7 organismos, tipo 7 poderes. Eu posso fazer isso aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala lá no parlamentarismo, eu tenho uma pessoa sendo chefe de Estado, eu tenho outra sendo chefe de governo. Como tem na Alemanha, por exemplo, a função administrativa ela é separada de tudo. E tem um cara que, inclusive, é concursado para exercer essa atribuição. Veja aqui, eu não separo o poder. O que eu vou separando são as funções. Isso é importante ou não? Isso é muito importante. Porque quanto maior a concentração de poder em uma única pessoa, em um único ente, maior o arbítrio, maior o abuso desse poder. Daí a ideia da gente separar. Você conseguiu visualizar, então, que, na verdade, o que a gente separou a vida inteira não foi o poder do Estado, e sim, né, eu tenho as funções estatais que são separadas. Lembrando que a Constituição, ela assegura e declara que a separação dos poderes é cláusula pétrea. Veja que ela não fala que a tripartição dos poderes, ou seja, essa separação em 3 poderes, é cláusula pétrea. O que ela fala é que deve ser mantida a separação entre esses poderes. E daí nós trouxemos isso aqui para a nossa Constituição. E por isso nós dividimos então a nossa estrutura hoje em uma estrutura tripartida. Então eu tenho a tripartição dos poderes, ok? Então cada divisão das funções aqui nós convencionamos de chamar de poder. Maravilha? Muito bem. Avançando ainda na ideia da separação dos poderes, a gente pode colocar assim, ó. Só para ficar bonitinho aí no seu caderno. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade da separação dos poderes? Bom, eu posso dizer que a finalidade é evitar o arbítrio. Não foi isso que a tia falou? Então, evitar o arbítrio, o abuso do poder. O abuso do poder. Estabelecendo, então, limitações, limites ao Estado. Limitações ao Estado. Ainda, essa ideia de divisão vem para preservar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais. E ainda, ele serve para gerar especialidade funcional e uma maior independência orgânica. Tia já vai explicar para você. Quando eu separo as funções do Estado, você concorda comigo que eu faço dessas funções, as pessoas que compõem ela ficam mais especializadas naquilo? E a lógica é sempre a mesma. Se eu te perguntar, você está com problema no coração. Você sabe que está com problema no coração. Você vai num clínico geral? Não, você vai naquele que é especialista do coração. E quanto mais especialista, geralmente melhor a pessoa fica, não é? Porque às vezes a pessoa, ela sabe tudo, mas sabe um pouco de tudo.
É ou não é? Então, quanto maior a divisão, mais especialista é aquele órgão. Então, a ideia de separação dos poderes, ela também serve para gerar uma maior especialidade funcional, para que eu forme pessoas especialistas no exercício daquela atividade. E com isso, esse órgão ele ganha uma maior independência, podendo exercer com melhor qualidade aqui as suas atribuições. A ideia de separação dos poderes, ela é norteada por um princípio. Vamos colocar aqui, ó. Então, a separação dos poderes, ela é norteada pela ideia, pelo princípio da indelegabilidade das atribuições. O que é isso? Ado a ado, cada um no seu quadrado. É isso. Então, eu sou executivo, eu represento, eu governo e administro. Eu sou legislativo, eu legislo. Eu sou judiciário, eu julgo. Então, eu, judiciário, não governo, não administro, não legislo. Então, essa é a ideia da indelegabilidade. Então, não pode um poder pegar e ficar delegando as suas atribuições para o outro. Então, por exemplo, o Poder Legislativo fala assim, tô meio cansado de legislar. Presidente, pega aí as competências que você quiser e pode fazer lei sobre isso. Não. Um poder não pode ficar delegando as suas funções típicas aqui, as funções pelas quais ele foi criado, para outros poderes. Isso é o princípio da indelegabilidade das suas atribuições. Então, a gente sabe o que cada um pode e o que cada um deve fazer. Só que cuidado. Essa separação, ela não é rígida. Essa separação, ela não é estanque. Isso porque essa separação, ela é norteada por um outro princípio, por um sistema, que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. Isso aqui é coisa querida. Então, veja só. Separamos e a ideia é que não fica dividindo, né? Não fica passando competência de um para o outro. Princípio da indelegabilidade. Só que essa separação, ela não é rígida. Então, a separação não é rígida, não é estanque. Ela se submete a um sistema, que é o sistema de freios, e contrapesos. No inglês, checks and balances. Checks and balances. O sistema de freios e contrapesos, ele estabelece um mecanismo de controle entre os poderes. Quer ver? Grande exemplo disso aqui. Então, cada um tem a sua função, não é isso? O executivo faz isso, o legislativo faz aquilo, o judiciário faz aquele outro. Tá. Mas esses poderes, eles podem ser controlados uns pelos outros. Vamos pensar nos ministros do STF, que está dando o que falar. Quem indica os ministros do STF? Top do judiciário. Quem indica? Poder Executivo. Então, os caras do judiciário, da cúpula do judiciário, são indicadas pelo executivo. Mas ele faz isso sozinho? Para o presidente poder nomear o ministro do STF, o Senado tem que concordar. Então, quando o presidente nomeou lá o ministro X para o STF, o cara que você elegeu do Senado concordou com o presidente. Porque se o Senado não tivesse aprovado, o presidente não tinha colocado aquele cara lá. Você está entendendo? Então, no final das contas, é a gente concordando. É a gente concordando. Então, quando a gente fala no sistema de freios e contrapesos, é essa relação de controle, esse mecanismo em que um poder controla o exercício do outro poder. Outro exemplo, o impeachment. O presidente cometeu crime de responsabilidade. Executivo. É isso? Cometeu lá o executivo. Quem julga o presidente? Legislativo. E, inclusive, a sessão de julgamento, ela será conduzida pelo presidente do STF. Sistema de freios e contrapeso. Outro exemplo. Processo de elaboração e aprovação das leis. Quem pode propor a elaboração de uma lei?
Pode o poder executivo, o presidente pode o próprio legislativo. Então veja, quem legisla é o legislativo. Mas quem pode propor uma lei? O executivo, o próprio legislativo, até mesmo o judiciário. Aliás, até o povo pode elaborar um projeto de lei. Aí vai para discussão e votação no legislativo, que é quem cria lá a lei. E depois vai para quem? Para o presidente. Para o presidente fazer o quê? Sancionar ou vetar o projeto de lei. Então, quem legisla? Legislativo. Mas quem participa disso aqui? Executivo. É claro que quem dá a última palavra é o legislativo, mas o executivo ele está ali para sancionar ou vetar esse projeto. Aí, se mesmo assim esse projeto for inconstitucional, quem vai controlar isso aí? O judiciário, que vai dizer se essa lei é ou não inconstitucional. Sistema de freios de contrapeso. Aí você deve estar se perguntando, professora, mas e quem controla os ministros do STF? Bom, existe um procedimento para isso. Você sabia que existe impeachment de ministros do STF? Existe sim. Então, o que é possível? O impeachment do ministro do STF, se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Você está entendendo? Então, a Constituição Federal, ela estabelece esse mecanismo de controle recíproco entre os poderes. Para evitar o quê? Que mesmo que um poder tenha a sua função, ele acabe abusando dentro dessa sua função. Exemplifico mais para você entender como isso aqui é bem importante. O presidente pode declarar guerra. Isso é coisinha pouca? Sim, ou é muito pesado o negócio? Ô, louco, estamos falando de guerra, né? Guerra, É guerra que nós estamos falando, rapaz. Quem pode fazer isso? O presidente. Só que ele, sei lá, pode dar louca na cabeça dele e falar, vou declarar guerra. Não. Para ele declarar guerra, o Congresso Nacional tem que autorizar. Ou seja, os caras que você elegeu, os caras que eu elegi, tem que autorizar. Você está entendendo? Então, dou poder pro presidente. Dou, mas opa, presidente, você não vai ficar loucão, não. Tem aqui um Congresso para te controlar. Só que qual que é o problema do Brasil, gente? O problema é que a gente coloca lá para controlar, fera. O problema é você votar lá porque o cara te deu alguns favor. O problema é você votar em cara corrupto, entendeu? O sistema é lindo, o sistema é bonito. A Constituição desenha algo assim, ó, tchutchuquinha. Mas daí você faz o quê? Vota no vagabundo, vota no corrupto. E muitas vezes sabendo que o cara é corrupto. Não é? Até ontem Sarney estava lá no Congresso. Como assim, Brasil? Até ontem Sarney estava no Congresso. E o povo lá, se candidatar de novo, votava de novo. Aí reclama da Constituição. Para! A Constituição desenhou bonito. O problema é que o cara que está lá para controlar o outro é vagabundo igual. O cara que está lá para controlar, para julgar, por exemplo, o impeachment de ministro do STF, é o Senado, que tem um monte de gente corrupta. Aí não funciona. Mas daí não funciona não é porque o sistema é ruim. Não funciona porque as pessoas são ruins. Não funciona porque a gente vota errado. Não funciona porque a gente não tem consciência política. Não tem a ver com o sistema. Não tem a ver com a Constituição. Tem a ver com as pessoas. Você está entendendo? É por isso que o Brasil não funciona. Porque a corrupção está enraizada no próprio povo. Sabe quando ela está enraizada no próprio povo? Quando a gente está em época de pandemia e fala não pode aglomerar, o cara fica fazendo festinha. Bom, a lei não vale para ele, a regra não vale para ele, vale só para os outros, corrupto. Quando o cara fura a fila, achando que ele é melhor que o outro, corrupto. Quando o cara tenta tirar uma vantagem aí em época de auxílio emergencial, quando ele não precisa de auxílio emergencial, corrupto. Aí esse cara coloca um representante lá, um político. Aí aquele lá é corrupto. Você acha que esse corrupto nasceu de onde? Ele veio da lua? Não, ele veio da sociedade. O nosso parlamento, ele é reflexo da nossa sociedade, ele não é reflexo da Alemanha, da Suíça. Não, ele é o reflexo da nossa sociedade. Então, se esses caras estão lá, é porque eles representam quem a gente é. E daí a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar, vamos mudar quem a gente é para que melhores pessoas possam se formar e melhores pessoas possam ser colocadas lá no Congresso. Você está entendendo? Esse é o problema no Brasil. O problema no Brasil se resume a uma palavra, corrupção. É o jeitinho brasileiro, é eu querer tirar vantagem do outro, é eu querer estar na frente do outro, é querer eu ser melhor que o outro, aí dá ruim.
é nunca colocar o outro na minha frente, é nunca privilegiar o outro, não. É sempre eu que tenho que tirar a vantagenzinha, a casquinha do negócio. Não vai funcionar. E não vai funcionar nunca. A gente pode mexer, reconstruir, fazer nova constituição, a gente pode mexer no que for. Enquanto as pessoas que a gente colocar lá não forem melhores, enquanto nós, enquanto povo, não formos melhor, a gente não vai ter representantes melhores. Porque esses caras são reflexos da nossa sociedade. A corrupção que está lá em Brasília é a corrupção que você vê na sua cidade. É a corrupção que às vezes você vê na sua casa. Você está entendendo? Doído, sofrido, mas é esse o problema do Brasil. A separação dos poderes, meu amor, é linda, ela é querida e está aqui e deveria funcionar de forma muito mais eficiente. Você entendeu qual que é o nosso problema? É esse o nosso problema, infelizmente. É isso aqui. Então, a separação dos poderes, que você já viu aqui com a tia, não é algo rígido. É esse sistema de controle, de fiscalização, vou até colocar aqui que é bonita essa palavra, de fiscalização e responsabilização recíproca entre os poderes estatais. Você entendeu? E reforço aqui que essa ideia de separação dos poderes é cláusula pétrea. Aí não adianta falar, né? Ah, o STF, pô, tô falando, o STF tem um monte de gente corrupta e não sei o que, tal. Reflexo da sociedade. Agora, vamos pensar aqui na ideia de especialidade funcional. Bom, a ideia da separação dos poderes é que eu coloque especialistas em cada um dos poderes. Sim ou não? Se eu te perguntar assim, ó, qual é a especialidade para ser presidente da República? Como que uma pessoa pode se tornar presidente da República? Basta que ela preencha os requisitos constitucionais. Basta que ela tenha idade, seja brasileiro nato, preencha requisitos de elegibilidade e não seja analfabeto. Veja que, para a pessoa ser presidente, ela simplesmente não precisa ser analfabeta. Quando você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa ou trabalhar em qualquer lugar, você não pede o currículo dela, não? Para ver se ela tem formação, para ver se ela sabe o que vai fazer, ou você contrata qualquer um para fazer qualquer coisa. Não, né? Só que a gente faz isso com os nossos representantes. Colocou qualquer um lá, vou botar qualquer um lá, Não importa o currículo, não importa se a pessoa é boa, não importa se ela tem experiência, não importa se ela domina aquilo que ela precisa dominar. Ei, para o cara ser presidente, ele tem que entender de governança. Para o cara ser presidente, ele tem que entender de administração. Não é assim. Senão, nós vamos colocar o quê? Só a figura carismática lá que o povo quer votar. Mas não, o povo quer votar é no carisma. E esse é um dos problemas, porque o cara não é especialista. Pensa comigo, no exercício da função administrativa, que é o que você quer entrar. Você aqui, ó, é especialista. O teu chefe não. Você tem noção disso? Você sabe o que está fazendo. Você manja do Paranauê, porque você está estudando. O que você está fazendo aqui é se especializar. Ou a sua prova é facinha, não é facinha não, senão você não está estudando até agora aí. Então, quer dizer, você tem que se especializar, você tem que saber o que você vai fazer, você tem que conhecer o regime jurídico da tua carreira, você tem que manjar, então você tem que, às vezes, adivinhar como a banca vai cobrar aquele negócio. Pô, você está se especializando. Às vezes, para você lá entrar em determinado concurso, tem um monte de requisito, nível superior, área específica, especialista. Agora, o teu chefe não é. Funciona? Não funciona. Não funciona. Meu pai sempre me dizia isso. Meus pais sempre tiveram fazenda. E eu me lembro que era criança e eu queria só andar a cavalo. Só pensava em andar a cavalo. Queria pegar o cavalo e você andar a cavalo. E meu pai falava assim, não, hoje não é dia de cavalo. Hoje você vai pegar a enxada e você vai comigo na roça. Precisava disso? Não precisava. Tinha os peões que trabalhavam lá. Tinha os peões que faziam aquilo. Mas ele fazia questão de pegar a enxadinha e ir lá na roça. Tinha que colher milho. Você vai lá junto para ver como é que colhe o milho. E ele sempre me diz assim, ó. Não tem como você mandar em alguma coisa que você não saiba fazer. Você tem que conhecer como é feito, você não precisa de repente pôr a mão na máquina, mas tem que saber um pouco da engrenagem para saber se o cara está fazendo certo ou não.
A nossa estrutura administrativa não é assim. Você é especialista, teu chefe não. Teu chefe é aquele comissionado, coisinha querida, o cara do executivo, que às vezes não manja nada do que está fazendo ali, mas o povo quis votar. Complicado. Poder legislativo. Poder legislativo tem que ser o quê? Só não ser analfabeto. Se for analfabeto funcional, até pode, porque as pessoas votam assim. Especialista pra caramba, né? Tem gente lá que não sabe nem como é que é o processo de elaboração de uma lei. E vai estar lá elaborando leis. O cara que nem conhece a Constituição vai estar lá elaborando leis. Aí faz um monte de lei absurda, lei inconstitucional, lei não sei o que, tal. E o povo nem está sabendo isso aqui. E o judiciário? O judiciário é complicado. Mas se você for analisar dos três poderes, é o mais especialista. Porque ainda que você discorde de Gilmar Mendes, ainda que você discorde de Edson Fachin, ainda que você discorde das meninas lá, né, das ministras do STF, a Rosa Weber, né, a Carminha, né, Carmen Lúcia, ainda que você discorde dessa galera toda, pelo menos eles são formados em uma faculdade de Direito. Pelo menos. E se você pegar o currículo de qualquer ministro do STF, ninguém é tongo ali não. Ninguém é burrão ali não. Ah, mas os caras decidiram assim, decidiram assado. Se tá certo ou se tá errado, aí é outra história, eu não tô entrando nesse debate. O que eu tô dizendo é que, no mínimo, os caras sabem o que estão fazendo. Se corromperam, se estão decidindo de forma política, aí eu volto à ideia de antes. O ser humano é corrupto. E daí nós precisamos melhorar as pessoas. Agora, no mínimo, o judiciário é o mais especializado. Isso porque para um cara ser juiz, ele tem que fazer um concurso dificílimo. Ou é um concurso fácil para ser juiz? Não é. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Então, dos três aqui, o que tem maior especialidade nos seus requisitos seria o judiciário. Para ser juiz de primeiro grau, mas ainda, ingresso nos tribunais também. Na verdade, o que menos tem requisito para ingressar é no Supremo Tribunal Federal, né? Curiosamente. Você está entendendo? Esse é o problema do Brasil. O problema não está na Constituição. Não quero mexer nela. Ok aqui? Falamos, então, da ideia de separação dos poderes. Maravilhoso.